A compreensão desses três conceitos aqui que estão presentes na definição do algoritmo a priori fica bem mais clara ou bem mais fácil durante a aplicação do algoritmo, ou seja, enquanto a gente estiver executando um exemplo prático. Entretanto, deixe eu adiantar que um conjunto de itens frequentes dentro do algoritmo a priori é, na verdade, um conjunto de valores que os atributos recebem e que tem uma frequência maior do que a frequência mínima definida. Por isso que são itens frequentes, porque aparecem com uma frequência razoável, certo? A propriedade a priori diz assim, que a gente só pode considerar um subconjunto como sendo frequente se os itens que fazem parte desse conjunto também são frequentes individualmente, né? Ou ainda, se eu tenho um conjunto de itens frequentes, qualquer subconjunto deste conjunto inicial tem que ter a frequência mínima também para ser garantia de que o conjunto geral seja frequente. E a operação de união, o join, na verdade é o que a gente vai fazer quando a gente identifica itens frequentes de tamanho 1 e daí quer partir para os itens frequentes ou para os conjuntos de itens frequentes de tamanho 2, o que a gente faz é utilizar aqueles que nós já identificamos como frequentes de tamanho 1 e assim por diante. Mas como eu disse, calma, porque isso fica bem mais simples de ser interpretado durante a execução do algoritmo, certo? Um comentário que eu já mencionei no início da unidade é que quando a gente trabalha com extração de regras da associação, e isso vale para o nosso algoritmo a priori, as instâncias são chamadas de transações. Então, uma das primeiras aplicações práticas reais da extração de regras de associação vem, e a literatura conta essa história para a gente, da aplicação disso, da extração de regras para frequência de itens comprados em um supermercado. Então, se vocês forem fazer leitura básica ou clássica de regras de associação, muitos autores vão contar a história do supermercado Walmart, em que, na teoria, ou seja, nessa história que contam, foi descoberto teoricamente, extraindo-se regras de associação, que os clientes que compravam fraldas descartáveis também compravam cerveja. E a explicação para isso seria que, como esse cliente ele tem bebê novo em casa, se ele está comprando fralda descartável, provavelmente ele não vai sair tanto para comemorar ou para festas ou eventos com os amigos, então ele leva a cerveja para beber em casa, dado que ele não vai poder sair por conta do bebê novo, não é? Entretanto, isso aqui vale um comentário que isso é muito folclórico. Eu já conversei com várias pessoas que participaram desses experimentos lá da década de 90 e que geraram essas histórias, e vários deles dizem que, olha, na verdade, essa característica aí da fralda e da cerveja não é assim algo que foi visto com tanta força, mas é uma história bacana de contar, então todo mundo gosta de colocar nos exemplos, tá? Anyway, de qualquer maneira, o que acontece é que então esse tipo de aprendizado, quer dizer, quando eu vou extrair regras de associação, isso está muito vinculado a eu tentar identificar transações que acontecem com frequência. É claro que eu posso extrapolar e levar isso para várias outras aplicações. Por exemplo, se a gente está falando de web, né, eu posso tentar verificar sequências de cliques. Então, uma pessoa que entra num website, normalmente se ele clicou no link 1, no link 2 e no link 3, então muito provavelmente ele vai clicar também no link 4, por exemplo, né? Outras coisas que a gente pode encontrar olha, se eu entro num website de comércio eletrônico, e normalmente esse website me mostra coisas do tipo, olha, você está procurando aí um produto, uma TV ou uma máquina de lavar ou coisa assim, então ele te diz, olha, clientes que compraram ou que olharam esses itens também olharam aqueles outros e coisas assim, e isso vem de associação, não é? Então, quer dizer, dá para a gente levar essas transações para vários outros domínios além do supermercado, apesar de ter sido original aí, ou aquele que a literatura descreve como
o mais comum originalmente na década de 90, tá bom? Bom, mas como é que é o processo de extração de regras usando a ideia do algoritmo a priori? A ideia é a seguinte: a gente começa definindo um valor de suporte mínimo, ou seja, a gente quer extrair itens frequentes, precisamos definir o que é ser frequente para mim, né? Então eu posso dizer, olha, um item que aparece pelo menos 2 vezes já é frequente, ou não, eu acho que para ser frequente o item vai ter que aparecer no mínimo 5 vezes. Então percebam que isso vai depender de aplicação para aplicação, cada caso é um caso, e é isso que eu vou definir como sendo o suporte mínimo, ou seja, aquele valor que eu espero que seja suficiente ou necessário, na verdade, para definir um determinado item como frequente. Então, depois que eu definir esse valor de suporte mínimo, que vai me dizer o que é frequente e o que não é frequente, eu começo a encontrar conjuntos unitários, então eu inicio pela busca de conjuntos unitários, que vão ser chamados conjuntos one item sets, ou seja, conjuntos de itens unitários, certo? Que tenham esses itens com a frequência igual ou superior a esse suporte mínimo que a gente tinha definido aqui em cima. Tá? Uma vez que a gente encontrou então os conjuntos unitários, a gente faz iterativamente a repetição do processo, tomando como base os one item sets aqui e passando a calcular o two item sets. Depois que eu calcular esses então conjuntos de itens que tem formados por 2 itens, aí eu posso ir para a terceira iteração e achar aqueles que são formados por 3 itens e assim por diante, certo? Então a ideia é normalmente essa, partir dos unitários e aí ir aumentando o número de itens que eu estou procurando nos meus conjuntos. E quando eu paro? Quando eu não encontrar mais itens ou um conjunto com aquele tamanho e que obedeça a esse suporte mínimo aqui, que seja maior ou igual, a frequência dele seja maior ou igual a esse suporte mínimo, certo? Bom, com base naquele slide que a gente acabou de ver, é fácil a gente perceber que esta propriedade a priori está presente no algoritmo. Né? Como assim, Estevão? Eu vou voltar alguns slides aqui só para chamar a atenção de vocês de que a propriedade a priori dizia que qualquer subconjunto de um conjunto de itens frequentes deve ser frequente também. Tá? Então, quando eu estou partindo aqui do conjunto de um item, e daí uso esse item para achar o conjunto de 2 itens, eu tenho que me lembrar para todos os conjuntos de 2 itens, para que ele possa ser frequente, eu necessariamente vou ter que considerar que cada um dos 2 itens que o formam sejam frequentes também. Tá? Então essa é a ideia da propriedade a priori, eu vou me lembrar disso daqui a pouco, quando eu estiver extraindo então item sets de tamanho 2, 3, 4 no nosso exemplo. E vamos então logo entrar nessa história do nosso exemplo para tentar interpretar melhor o funcionamento do algoritmo. Considere então que você tem um conjunto de dados com 9 instâncias, certo? E que tenham esses itens ou atributos ou transações. Percebam que aqui fica claro que algumas dessas instâncias elas têm 1, 2, 3 valores, ou seja, eu teria 3 atributos no meu conjunto de dados, né? Eu tenho outras instâncias que têm 4, eu tenho essa aqui que tem 4, e tenho outras que têm só 2. Então esse é o aspecto diferente que eu chamei a atenção de vocês, que não necessariamente para um algoritmo de extração de regras de associação, a gente vai ter sempre o mesmo tipo ou o mesmo número de valores ali. Né? Se eu for considerar que, por exemplo, aqui seria o atributo 1 seria o primeiro item comprado, né? Se fosse aqui transações de compra. O atributo 2 seria o segundo item comprado. O 3 seria o terceiro item comprado. O quarto item comprado. Aí eu diria assim que, por exemplo, na transação 4, o primeiro item comprado foi o produto 2 e o segundo item comprado foi o produto 4. Na transação 7, por exemplo, o primeiro item comprado foi o produto 1, o segundo item foi o produto 2 e o terceiro o produto 3, certo? Percebam então que nas transações em que eu tenho só 2, se eu estivesse trabalhando com itens, aqui eu teria valores vazios.
né? Então isso é uma questão interessante da gente parar para pensar, que na verdade, então apesar disso aqui poder vir de conjuntos de dados onde eu tenho os valores dos atributos, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente carrega o ECA, a implementação mais correta desse tipo de algoritmo, né, de extração de regras, ela deveria considerar isso como um conjunto, né? Então, se é um conjunto, significa que naquela minha compra eu comprei esses 3 produtos, 1, 2 e 5, independente da ordem, porque eu comprei os 3, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado na forma como a implementação é feita quando eu vou fazer isso na mão, para perceber se eu estou levando em consideração a ideia de conjunto aqui ou não. É importante que eu tenha a ideia de conjunto nesse aspecto.